Presidente Jair Bolsonaro confirma cardiologista Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. No ranking dos que mais vacinam contra a Covid, Brasil beira a marca de 14 milhões de doses aplicadas até agora. Instituto Butantan entrega mais 3 milhões e 300 mil unidades da Coronavac ao Ministério da Saúde. Congresso promulga a emenda constitucional que garante a volta do auxílio emergencial. Mesmo sem o auxílio emergencial, a economia brasileira registra crescimento em janeiro. A guerra da Síria está longe do fim após uma década de massacres. Astro português Cristiano Ronaldo supera Pelé em número de gols na carreira em jogos oficiais. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ainda titular ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou hoje em entrevista coletiva que o presidente Bolsonaro fará mudança na pasta e garantiu que a transição será tranquila. O ministro também anunciou o cronograma de entrega de vacinas e o contrato com as farmacêuticas Janssen e Pfizer. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que o Brasil fechou o contrato com a Janssen e com a Pfizer para a compra de 138 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Pazuello também atualizou o cronograma de entrega de vacina e disse que o Brasil terá 562 milhões de doses até dezembro deste ano. As informações foram dadas em entrevista coletiva convocada pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira. Pazuello abriu a entrevista dizendo que o Brasil tem que se orgulhar e assumiu que o presidente da República estuda mudanças na liderança da pasta, mas disse que a transição será feita com tranquilidade. Hoje, o Brasil pode se orgulhar de ter um governo que apresenta com transparência e em tempo real todas as ações com detalhamento por regiões, estados e municípios do emprego dos recursos disponibilizados pela União. O total de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde, 562 milhões de doses. Os estados e municípios podem comprar vacina? Sim, eles podem comprar a vacina e o produto da compra desses estados e municípios deve vir para o PNI para ser distribuído para todo o Brasil. Fui claro? Vou falar novamente. Podem comprar desde que o produto dessa compra venha para o PNI, distribua-se para todo o Brasil. Não deverá haver estados vacinando antes de outros estados, ou municípios antes de outros municípios. Nós somos um só país. Ministro Pazuello vai ser substituído? Um dia sim. Pode ser curto, médio ou longo prazo. O presidente está nessa tratativa de reorganizar o ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Eu não estou doente, eu não pedi para sair e nenhum de nós, do nosso executivo, está com problema algum. Nós estamos trabalhando focados na missão. Quando o presidente tomar a sua decisão, faremos uma transição correta como um mando figurino. E a troca de comando vai ser realmente tranquila. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora à noite que o cardiologista Marcelo Queiroga será o novo ministro da Saúde de seu governo. No começo do dia, a conversa foi com a médica Ludmila Ajar e não deu certo. Por isso, o futuro ministro será um homem de confiança do presidente. A confirmação foi feita a apoiadores que ficam na porta do Palácio da Alvorada. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico, Dr. Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje.
Jair Bolsonaro destacou que o Brasil não está economizando na compra de vacinas contra a Covid. Vale lembrar que desde o ano passado nós já contratamos alguns laboratórios, inclusive um com transferência de tecnologia. Essas vacinas desse mês agora são todas elas produzidas no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que tem o know-how para produzir vacinas. E paralelamente a tudo isso, o senhor Marcelo Quiroga, médico agora, também gestor, mas muito mais entendido na questão de saúde, vai fazer outros programas que interessem cada vez mais para nós diminuirmos o número de pessoas que vêm entrar em óbito por ocasião dessa doença que se abateu o mundo todo. Vale lembrar que o Brasil é o 5º país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. O Instituto Butantan entregou hoje mais 3.300.000 doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. É uma nova remessa de 2 milhões de doses que deve ser enviada na próxima quarta-feira. Os caminhões com carregamento da vacina deixaram a sede do Instituto Butantan na manhã desta segunda-feira. Do total de 3.300.000 doses da Coronavac prometidas ao Ministério da Saúde, cerca de 820.000, que correspondem a 22%, já ficaram com o estado de São Paulo. O Instituto faz um esforço de trabalho para, na próxima quarta, entregar mais 2 milhões de doses, totalizando 5.300.000 doses. No final de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao Programa Nacional de Imunização vai somar 46 milhões de doses. O Butantan ainda trabalha para enviar outras 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades. A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, já concluiu a primeira etapa da vacinação em massa, com 97% do público-alvo imunizado. A adesão superou a expectativa do grupo que realiza a pesquisa. O balanço do Instituto Butantan apontou que mais de 27.600 dos 28.380 moradores de Serrana inscritos no estudo para avaliar a eficácia da Coronavac na população receberam a primeira dose da vacina. Primeira cidade brasileira a ter toda a população adulta imunizada, Serrana tem mais de 45 mil habitantes, sendo que cerca de 30 mil estavam aptos a receber o imunizante. Ao todo, o Butantan reservou 66 mil doses para a primeira e a segunda aplicação. Segundo o Instituto, o lote não interfere no fornecimento de vacinas para o Plano Nacional de Imunização do governo federal. Serrana foi a cidade escolhida para participar do estudo inédito do Instituto Butantan, com o objetivo de analisar o efeito da vacina aplicada em populações inteiras. A ideia é saber se vai cair a transmissão do vírus, o que pode levar à queda de novos casos e à redução das internações e de mortes. A estimativa é de que a mudança na curva epidemiológica da cidade diante da vacina só deve começar a aparecer após a aplicação da segunda dose, quando se completa o ciclo. Segundo o Butantan, os resultados do estudo devem ser conhecidos em maio. E agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19. Nos primeiros 58 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 15 de março, o Brasil aplicou 13.753.992 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. E a Fiocruz vai começar a entregar as primeiras vacinas feitas no Brasil nos próximos dias. Até agora, as doses da Oxford AstraZeneca foram importadas da Índia. Até o fim de semana, o Ministério da Saúde deverá receber pouco mais de 1 milhão do produto envasado no Brasil. A Fiocruz planeja entregar até o fim do mês um total de 3.800.000 doses da vacina. E depois de vários países suspenderem a utilização da vacina da AstraZeneca, a direção da equipe científica da Universidade de Oxford descartou qualquer relação entre coágulos sanguíneos e a vacina.
Não existe qualquer relação entre os coágulos sanguíneos e a vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório britânico AstraZeneca. É o que afirma Andrew Pollard, diretor da equipe científica da Universidade de Oxford que desenvolveu o fármaco. O rumor fez vários países suspenderem a aplicação do imunizante. Segundo ele, há provas muito tranquilizadoras de que não existe um aumento no fenômeno de trombose no Reino Unido, onde se aplicou a maioria das doses na Europa até o momento. No domingo, Irlanda e Holanda engrossaram a lista de nações que suspenderam o uso da vacina AstraZeneca Oxford como medida preventiva. O laboratório também reiterou em uma nota de que não há evidências de aumento dos coágulos sanguíneos causado pela vacina, após analisar os resultados de 17 milhões de doses. A AstraZeneca afirma que os 15 casos de trombose venosa profunda e os 22 de embolia pulmonar registrados entre pessoas imunizadas representam um percentual muito menor do que seria esperado que ocorresse naturalmente em uma população geral. Tanto a Organização Mundial da Saúde como a Agência Europeia de Medicamentos dizem que não há evidências que justifiquem a interrupção do uso da vacina AstraZeneca. Seguimos com o ranking de vacinação no mundo. Já são quase 360 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com mais de 107 milhões de doses. Em seguida, a China, que demora para atualizar os dados e já supera a marca de 52 milhões e meio. Na terceira posição, a Índia, que já tem quase 30 milhões de doses. O quarto colocado, o Reino Unido, supera a marca de 25 milhões e meio. E fechando o ranking dos 5+, o Brasil, que está quase alcançando a casa de 14 milhões de doses aplicadas. E a Organização Mundial de Saúde divulgou hoje uma previsão animadora. Segundo a entidade, novas vacinas contra a Covid-19, incluindo aquelas que não requerem uso de agulhas e podem ser armazenadas em temperatura ambiente, podem estar prontas para uso ainda este ano ou no próximo. De 6 a 8 novos imunizantes podem completar estudos clínicos e passar por uma revisão regulatória até o fim deste ano, é o que revela uma cientista do órgão durante entrevista neste final de semana. E veja a seguir os números do coronavírus pelo mundo. E veja também, internação de idosos cai em cerca de 20% depois do início da vacinação. Mais de 1.057 vidas foram perdidas para a Covid no Brasil em 24 horas. O país alcançou o segundo lugar em números absolutos pela doença no mundo de óbitos e contaminações. Os 192 países atingidos pela Covid somam quase 120.163.000 pessoas que testaram positivo para a doença e um total de 2.659.260 que perderam a vida. Os Estados Unidos, no topo do ranking, aparecem com mais de 29.490.000 casos e 535.560 mortes confirmadas. Em seguida, aparece o Brasil com 11.519.609 testes positivos da doença e registra 279.286 vítimas fatais. A Índia vem em terceiro com o maior número de contaminados do mundo, com pouco mais de 11.385.000. Já a Rússia registra mais de 4.350.000 diagnósticos da doença. E o Reino Unido beira a marca de 4.277.000 casos confirmados. Os esforços para conter a expansão do coronavírus continuam com a manutenção das medidas preventivas, como a utilização da máscara de proteção e evitar aglomerações. Agora, a esperança para que tudo se normalize é a vacinação. Mas é preciso atenção, porque alguns imunizantes são administrados em 2 doses.
A aprovação dos imunizantes Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a Covishield da Fiocruz, com a Universidade de Oxford AstraZeneca, representou um enorme avanço para conter a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e agora esperam para receber a segunda dose. No entanto, em algumas cidades do país, ela ainda não chegou e o atraso da aplicação pode ser preocupante. É preciso seguir a orientação dos fabricantes para garantir o efeito do imunizante contra a Covid-19. Ele deve ser respeitado porque a gente mistura conversão, né? É o tempo que o organismo leva para a produção de anticorpos. Se a gente não respeitar, a gente não vai conseguir manter a janela completa e talvez, né, essa produção de anticorpos ela acabe sendo ineficiente. Então, isso faz com que a eficácia da vacina para aquele paciente que não respeitou a dose acabe diminuindo. Sim, a segunda dose a gente chama de dose reforço, né? Então, quando a gente está com a queda da produção de anticorpos, a gente toma mais uma dose e aí reforça a produção desses anticorpos. Então, a gente tem um limiar de anticorpos maior do que só com a primeira dose. Então, a segunda dose ela deve ser tomada, deve ser respeitada para a gente obedecer o que a gente chama de curva sorológica. O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, recomenda que a segunda dose do imunizante seja aplicada em um período entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a vacina AstraZeneca Oxford, que aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz, tem um prazo um pouco maior. O período recomendado é de 3 meses. Segundo especialistas, não respeitar esses intervalos pode invalidar o efeito da primeira dose. Além disso, a recomendação é tomar as 2 doses da mesma fabricante. Depende muito de cada organismo, depende do quanto que eu vou demorar. Óbvio, né? Se eu tenho uma vacina que ela deve a segunda dose ser reforçada em 40 dias, eu demorar 1 ano para tomar essa segunda dose, eu devo começar de novo a vacinação. Então, eu tenho que tomar a primeira dose e a segunda dose novamente. Agora, a gente tem que lembrar que se eu demorar todo esse tempo, eu perco e deixo de dar chance de uma outra pessoa tomar. É imprescindível que a pessoa tome bastante cuidado para tomar a mesma vacina. Tá? Não que não vá funcionar, ou vá funcionar menos, mas é porque as tecnologias da produção de vacinas elas são diferentes. Por enquanto, apenas a Coronavac e a AstraZeneca Oxford estão autorizadas pela Anvisa para aplicação no país. A agência disse que aguarda o pedido da Janssen para o uso emergencial ou registro definitivo. A empresa conduziu estudos clínicos de fase 3 no país e foi aprovada nos Estados Unidos no mês passado. A Moderna não entregou dados ou fez pedidos de uso no Brasil, mas a agência disse não ver impeditivos para a aprovação da vacina da farmacêutica, que já foi autorizada por agências internacionais que têm os mesmos critérios. Quanto à Sputnik, a Anvisa disse estar aberta para a discussão. O Ministério da Saúde autorizou a assinatura de um contrato para a aquisição de 10 milhões de doses do imunizante. E a possível candidata desenvolvida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech também não fez um pedido de registro ou uso emergencial. Hoje o que a gente tem é a vacina, a gente precisa diminuir a circulação desse vírus aí na população em geral. E a vacina hoje é o nosso único recurso para fazer com que a gente diminua a circulação desse vírus. Enquanto isso, a gente não vai ter uma população, a grande parcela da população imunizada por já, né? Então as medidas de contenção elas devem ser respeitadas. Uma boa notícia, apesar de alta de 10% no número geral de hospitalizações por Covid, a internação de idosos com mais de 90 anos, olha só que notícia boa, caiu em cerca de 20% depois do início da vacinação no Brasil. Depois de pouco mais de 1 mês do início da campanha de vacinação no Brasil, o número de novas internações por Covid em todas as faixas etárias subiu de 16.700 para mais de 18.300, uma alta de 10%. Mas com a campanha de imunização em todo o país, que teve início em 18 de janeiro, com a vacinação de profissionais de saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência ou com mais de 90 anos, as mudanças começam a aparecer. O número de internações de idosos com 90 anos ou mais por Covid caiu em 20% no país, passando de 528 na semana do início da vacinação para 425 na última semana de fevereiro,
quando o programa de imunização completava 5 semanas. O levantamento foi publicado a partir de informações das mortes registradas no CIVEP-Gripe, do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde. Já entre a população de 30 a 39 anos, no mesmo período, foi registrado o aumento de 50% nas novas internações, que passaram de 1.292 para 1.767. O mesmo banco de dados mostrou na última sexta-feira que a participação da faixa etária de 30 a 50 anos no total de mortes pela Covid-19 aumentou nos últimos 4 meses. Em dezembro, esse grupo representou 20% dos óbitos, mas os dados preliminares de março indicam que o percentual chegou a quase 27%. Pequim, capital da China, amanheceu nesta segunda-feira com uma névoa espessa amarelada, provocada por uma tempestade de areia que afeta a capital e pela poluição de origem humana. A combinação dos dois fenômenos afeta a saúde e reduz a visibilidade. O município suspendeu todas as atividades esportivas ao ar livre nos centros de ensino e aconselhou as pessoas que sofrem de problemas respiratórios que não saiam às ruas. Com os rostos cobertos, muitos moradores de Pequim seguiram para o trabalho, mas alguns usavam óculos de proteção. Sinto que cada respiração vai me deixar com problemas nos pulmões. Os edifícios emblemáticos da cidade mal eram visíveis e a névoa se tornou o principal assunto nas redes sociais. As tempestades de areia procedentes do deserto de Gobi são frequentes na primavera no norte da China, mas os moradores da capital não observavam o céu tão carregado em muitos anos. Lembro dos anos 90, quando estava na escola. Entre o inverno e a primavera, Pequim era coberta de areia e o céu ficava ainda mais amarelo. Às vezes, quando chovia, meu casaco ficava cheio de lama. O site especializado Axim.org considera perigosa a qualidade do ar. O nível de partículas PM10 alcançou o limite de 999 no início da manhã, uma taxa 20 vezes maior do que as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O nível das partículas PM2,5, ainda mais tóxicas, era de 567, um nível poucas vezes registrado nos últimos anos em Pequim. Os episódios de poluição extrema se tornaram menos frequentes nos últimos anos na capital chinesa, onde o combate contra a poluição é um dos maiores desafios para o país. A pandemia refletiu na venda e produção de bicicletas. O setor terminou 2020 com uma alta de 54,4% no faturamento em comparação com 2019. Entre maio do ano passado e fevereiro deste ano, a procura por bikes aumentou 50%. Já o polo industrial de Manaus teve crescimento em janeiro de quase 45% em relação ao mês de dezembro de 2020. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares. E veja a seguir: o Congresso promulga a PEC emergencial. E veja ainda, mesmo sem o auxílio emergencial, a economia registra crescimento em janeiro. O Congresso Nacional promulgou a PEC emergencial que autoriza o governo federal a gastar até 44 bilhões com o pagamento do auxílio emergencial fora do teto de gastos. Agora, os presidentes da Câmara e do Senado aguardam o envio da MP para que, de fato, haja o pagamento do benefício. O Congresso Nacional promulgou a PEC emergencial. Declaro promulgada a emenda constitucional número 109 de 2021. O texto prevê uma série de protocolos fiscais para que o país enfrente a pandemia ou outras situações de calamidade e autoriza que o Brasil gaste até 44 bilhões de reais fora do teto de gastos previsto para o pagamento do auxílio emergencial. Pelo texto aprovado, a União até pode gastar mais com o socorro aos mais vulneráveis, mas o que passar dos 44 bilhões de reais entram no resultado primário do país. Agora que a PEC emergencial foi aprovada dentro do tempo esperado, os presidentes da Câmara e do Senado aguardam o envio da medida provisória que, de fato, vai criar o auxílio emergencial. Ponto alto dessa proposta de emenda à Constituição é, sem dúvida,
a possibilidade agora, desde já, do governo federal editar uma medida provisória que institua de maneira definitiva o auxílio emergencial no Brasil nos próximos meses em que há necessidade do enfrentamento da pandemia. Então, é uma emenda constitucional necessária que mescla a sensibilidade social de permitir que nesse ambiente de calamidade, de profunda tristeza nacional, possa o Estado estar presente na vida das pessoas com a instituição de um auxílio emergencial. A partir de hoje, o governo federal, os governos estaduais e municipais possuem mais um instrumento de previsibilidade e de contenção dos gastos públicos, de uma maneira bem equilibrada e de forma que dê um suporte para que com previsibilidade a economia e a cidadania possam funcionar no país. Agora que o Legislativo aprovou a PEC emergencial, é necessário que o governo federal edite uma medida provisória que de fato crie o auxílio para que então o pagamento seja feito. O assunto está a cargo do Ministério da Cidadania, que na semana passada anunciou que os pagamentos seriam feitos na segunda quinzena de março, desde que a PEC fosse aprovada no prazo previsto. Mas no fim de semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial deve ficar para abril. A declaração foi dada em entrevista ao portal de notícias Jota na última sexta-feira. Aqui nós estamos prontos, quer dizer, é evidente. Está no Ministério da Cidadania, já está tudo formulado, já está calibrado o valor, ele já tem toda a programação. Na segunda-feira isso é promulgado, na mesma hora passa a fase de execução. Vem a Caixa Econômica Federal, vem o Ministério da Cidadania e começam a executar o plano. A nossa expectativa, se isso fosse aprovado mais rápido, quanto mais rápido sai o dinheiro. Então, a nossa ideia era pagar março. Se isso tudo acontecesse em dezembro, a gente pagava em janeiro. Se acontecer em janeiro, a gente pagaria em fevereiro. Acontecendo agora, já estamos em meados de março, nós queremos pagar ainda em março. Possivelmente o pagamento saia no início de abril, mas é o pagamento já relativo ao mês de março. A PEC emergencial cria gatilhos para evitar o descontrole fiscal no país. Um ponto que havia gerado polêmica foi retirado do texto. Se trata da proibição de promoção funcional ou progressão de carreira. A mudança beneficia servidores de todas as esferas federativas, mas a PEC pode gerar outros impactos na vida do servidor público e da sociedade em geral, especialmente caso o gasto obrigatório atinja 95% da despesa primária. Para os servidores públicos, a PEC foi bastante suave quando comparado com o projeto original encaminhado pelo Executivo. Pelo aquele projeto, dentre o rol de medidas, por exemplo, havia a suspensão de aumentos salariais por alguns anos, previa a redução de carga horária com redução de salário e outras medidas bastante duras. De todas essas medidas, o que ficou foi a suspensão de aumentos salariais, reestruturação de carreira, concessão de algum benefício. Mesmo assim, ficou autorizada a progressão funcional ou a promoção funcional durante esse período. Então, comparativamente com o que tinha, a PEC ficou relativamente suave. Embora a PEC ela não proíba concurso público, ela limita esses concursos só para novas vagas que vierem a ocorrer. Então, com isso abre-se brecha para a contratação de servidores terceirizados ou temporários, cujo pagamento não é considerado gasto com pessoal e não é computado no limite da despesa. Nós procuramos o Ministério da Cidadania para saber se há previsão de envio da medida provisória e se está mantida a previsão de pagamento do auxílio emergencial para a segunda quinzena de março, mas ainda não obtivemos resposta. O governo poderá enfrentar problemas para pagar o salário de algumas categorias do funcionalismo e até as pensões e aposentadorias, e alguns serviços essenciais, como o programa Carro-Pipa do Nordeste brasileiro. Tudo porque até agora o Congresso não aprovou o orçamento enviado no ano passado. Para tentar evitar que os problemas aconteçam, o governo encaminhou hoje um projeto de lei ao Congresso pedindo autorização para executar uma série de despesas antes mesmo da aprovação do orçamento. E no mercado financeiro desta segunda-feira, o dólar fechou em alta, com a expectativa para a definição das políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos na quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 1,43% e encerrou o dia cotada a R$ 5,639 na venda.
O Ministério da Economia avalia que o Brasil terá condições de retomar o crescimento de forma mais acelerada do que em crises passadas, após a vacinação em massa da população. A aposta é que esse processo seja impulsionado pela taxa de poupança acumulada desde o início da pandemia, que atingiu seu maior valor em 5 anos. Essa poupança, que ficou guardada, estimularia o consumo e novos investimentos. Agora é aguardar para ver. A cerimônia que marca o início do revezamento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio acontecerá sem a presença de espectadores no dia 25 de março em Fukushima. Um dos momentos mais esperados de uma Olimpíada foi alterado para os Jogos deste ano. O comitê organizador da competição confirmou que o início do revezamento da tocha olímpica vai ocorrer sem a presença de espectadores no dia 25 de março. De acordo com o comunicado da Tóquio 2020, a cerimônia vai ser exibida ao vivo pela televisão. Quase 3.000 pessoas deveriam comparecer ao evento, que será celebrado simbolicamente no departamento de Fukushima, 10 anos após o triplo desastre na região. Um terremoto violento, seguido por um gigantesco tsunami e um grave acidente nuclear. Por causa da Covid-19, as Olimpíadas foram adiadas de 2020 para este ano. O número de participantes é bem restrito e o programa da cerimônia do revezamento foi simplificado. O público será autorizado a acompanhar o revezamento através do Japão, mas com regras rígidas como evitar concentrações e uso obrigatório de máscara. A decisão crucial sobre a presença de torcedores do exterior durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deve ser anunciada antes do início do revezamento da tocha. O governo japonês está inclinado a proibir a entrada dos torcedores procedentes de outros países pelo temor do aumento de contágios do coronavírus. Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão programados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. E veja a seguir os ensinamentos na live do missionário Soares. E veja ainda, a guerra da Síria está longe do fim após uma década de massacres. Hoje faz exatamente 10 anos que os sírios iniciaram uma revolta contra o regime de um ditador chamado Bashar al-Assad. Ele continuou no poder e viu quase 400 mil sírios morrerem no país, marcado por várias cicatrizes. A economia já perdeu mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. E a luta continua. A guerra da Síria está longe do fim após uma década de massacres. Nesta segunda-feira, milhares de pessoas protestaram em Idlib para marcar o 10º aniversário do início da revolta contra o governo do presidente Bashar al-Assad. A região é o último grande bastião controlado por grupos rebeldes e extremistas islâmicos. Os manifestantes gritavam slogans que ressoaram na primeira revolta, que começou em 15 de março de 2011, como liberdade, liberdade, a Síria quer liberdade, fora Bashar e o povo quer a queda do regime. Alguns ergueram imagens de vítimas do conflito, outros a bandeira da revolução adotada no início da revolta. Viemos pedir e assegurar à comunidade internacional e a todo mundo que seguiremos nossos princípios revolucionários até nosso último suspiro, que não aceitaremos nada além dos criminosos de guerra submetidos a julgamento, a queda do regime, a libertação dos detidos e a aplicação da lei justa das Nações Unidas. Como deslocados de Damasco, estamos aqui para renovar o compromisso e o apelo à queda do regime. 10 anos depois, ainda estamos defendendo os mesmos princípios. Ainda estamos pedindo a queda do regime e para voltar para casa. Manifestações ocorreram também na cidade fronteiriça de Atmi, assim como em várias outras áreas controladas pelas forças turcas no norte de Alepo. Embora os combates tenham quase acabado devido a um cessar-fogo que entrou em vigor há 1 ano em Idlib, a paz ainda está muito longe de ser alcançada na Síria. Apesar da tragédia, al-Assad se manteve no poder e Damasco controla mais de 60% do território. De acordo com a ONU, a guerra síria causou mais de 388 mil mortes e forçou 12 milhões de pessoas a deixarem suas casas. O conflito provocou ainda destruição em massa e colapsou a economia do país.
Um estudo realizado no Amazonas apontou a eficácia de um remédio contra casos graves da Covid-19. A pesquisa indicou que os pacientes tratados com a proxalutamida tiveram risco 92% menor de morrer pela doença. O uso do antiandrogênio proxalutamida, medicamento receitado para pacientes com câncer de próstata e mama, pode ser eficaz no tratamento de casos graves da Covid-19. Foi o que sugeriu uma pesquisa clínica brasileira realizada no Amazonas pela rede de hospitais Samel, em parceria com a empresa de biotecnologia Applied Biology. Os testes foram realizados em 600 pacientes em mais de 10 hospitais de 9 municípios do estado em um período de 14 dias. Segundo os pesquisadores, o medicamento reduziu o número de mortes de pacientes em 92,2% e o tempo de internação foi quase 3 vezes menor. O medicamento ainda diminuiu a progressão da doença. A redução foi de mais de 60% na necessidade de intubação e houve uma melhora clínica até 6 vezes mais veloz. Para os autores do trabalho, a droga pode ser uma das primeiras testadas para tratar a variante descoberta no Amazonas em novembro de 2020, que tem maior potencial de transmissão. Hora do momento de fé e esperança através da live do missionário R.R. Soares, que hoje traz a palavra de Romanos, com a orientação para que aceitemos Deus, porque através de Jesus todos fomos adotados como seus filhos. O ensinamento está no capítulo 8, nos versículos 15 e 18. O apóstolo Paulo diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, é obra do Espírito Santo, ele nos convenceu do pecado, nós recebemos. Aí, a partir daquele momento, nós pertencemos a Jesus. Diz João 12 que a todos quanto o receberam ou recebem, a estes ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual é o poder? É o Espírito de Deus. Não tem negócio outro não. Então, deu para você essa autoridade no Espírito de Deus para você fazer a obra. Então, não recebeste o espírito de escravidão. Nada de escravidão, de liberdade, nada de doença, de cura, nada de miséria, prosperidade. E é isso que nós temos que buscar agora. E diz assim: para outra vez estardes em temor. Meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Meu pai, eu acho que vou terminar meus dias em cadeira de roda. Eu vou perder a visão. Você está precisando falar com Deus, se converter. Para outra vez estardes em temor, mas recebestes. Olha bem aqui. O que? O Espírito de adoção de filhos, que é o Espírito Santo. Através de Jesus, nós fomos adotados como filhos. Isso é que nós recebemos. E pelo qual clamamos Abba, que significa pai. O judeuzinho ouviu isso em Israel. O pai adiantou assim: Abba, Abba. O pai parou, estendeu a mão, ele foi correndo, segurou, assim com Deus. Às vezes nós não damos muita atenção a ele e vai na frente, né? A gente, pai, por favor, pai, eu não quero que o senhor fique longe. Ele estende a mão, nós seguramos, somos abençoados. Ainda tem mais. Esse é o versículo 15. O 16. O mesmo Espírito, tá maiúsculo, é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, isso é muito tremendo. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Você sabe que nós somos um espírito que tem uma alma, mente e intelecto, e que mora num corpo. Quando esse corpo aqui, o coração, ficar velhinho, não estiver mais batendo, aí eu vou partir para a eternidade. A minha alma vai se unir ao Espírito, eu vou para a mão de Deus, porque agora eu sou filho de Deus. Acabou. Não é que eu vou ser, não, eu já sou e tenho o poder. Você que aceitou Jesus já é e tem o poder. Eu não aceitei, então aceita agora, filho de Deus, que eu já vou orar para você ser abençoado. Os fiéis pedem esclarecimentos ao missionário. Pergunta da Letícia Aparecida, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ela pergunta: se a minha cura demora a acontecer, é um sinal que estou com falta de fé? Não é isso não. Está faltando entendimento. Fé é uma coisa, entendimento é outra. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento ou entendimento. Na hora que você entende, conhece o que a Bíblia diz, você toma posse na hora. Está faltando mais entendimento até como você ora para Deus abençoar. Mas, claro, a pessoa não pode só querer ficar com Deus para ser curado, não, tá? Ele não é o enfermeiro que está aplicando injeção, ou massagista faz massagem toda hora, não. Ele é o Senhor.
Com ele você vai crescer em todo sentido e vai ser uma verdadeira bênção. O Honório Carvalho, ele é do Rio de Janeiro, e pergunta o motivo por que Deus nos compara com ovelhas e não a nenhum outro animal. Porque se comparar com bode eu não queria não. Você sabe que bode não sabe ficar em união, né? Você põe o bode ali, é cabeçado no outro, que não é brincadeira. Agora ovelha não, fica todo mundo ali, obedece à voz do pastor. Pode ter 1000 ovelhas e o pastor chega, elas se misturaram. E o pastor fala, notou o timbre de voz dele, aquela levanta a cabeça e já vem para o lado dele lá. E a outra do outro pastor lá. Agora, você não pode pôr num rebanho de ovelha colocar um bode. Amanhã cedo tem ovelha morta, que ele mata. Então, por isso nós somos ovelha. Animalzinho que Jesus quer carregar no colo. Oh, glória a Deus. Agora, a Rosana, ela pergunta como saber se o que eu tenho é um chamado de Deus ou apenas vontade de levar a palavra. Não, eu acho que não tem diferença, né? O chamado é uma vontade. Agora vem até, às vezes, com mais assim, mais forte, com uma ordem de Deus. Quer dizer, quando eu disse para o Senhor Deus, não faça isso comigo. Deixa eu ir para Moscou estudar medicina. Estou te falando agora de 1968. Já se passaram aí 53 anos. E eu já estava um pouquinho adiantado na língua, assim, um pouquinho. Não estou dizendo que falava muito bem russo, não. Mas já sabia conversar algumas coisas normais, né? Aí o Senhor Deus falou, meu coração, porque eu disse, deixa lá, o senhor sabe que eu quero ser médico, não é para ficar rico, eu quero ajudar os enfermos. Ele falou, aqui dentro, eu não sei explicar como, mas eu vi bem claro, com o meu poder, você vai curar mais pessoas do que como médico e vai levá-las para o céu. Eu gritei, Senhor, o mundo perdeu um médico, o senhor ganhou um pregador. E graças a Deus, e estou fiel até hoje. E agora a mensagem final do missionário R.R. Soares. Agora que você é um filho de Deus. O que diz aqui? O mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você não se sente mais confiado agora na mão do Senhor, crendo que você agora de Jesus começou a sua libertação. Não pare, que você vai ser uma bênção em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique na paz. Tchau.